Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa segunda-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Já adianto para você que esse vídeo está recheado com informações, por isso que eu já peço para você deixar o seu like, que é muito importante, e peço também para você se inscrever aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Bom, o Vasco anunciou hoje 3 contratações, você vai ter todos os detalhes aqui nesse vídeo, não chega a ser nenhuma surpresa, né? São jogadores que a gente já vinha falando aqui nas últimas semanas, que estavam acertados, mas que um anúncio oficial ainda não tinha acontecido. Esse anúncio saiu no dia de hoje, o Vasco anunciou logo os 3 de uma vez, e você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos trazer novidades também sobre o atacante Pedro Henrique do Internacional, que está na mira do Vasco da Gama. Além dele, Breno Lopes. O Vasco também tem interesse na contratação do Breno Lopes. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, vamos aqui naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, o Vasco que hoje anunciou aí um pacotão de reforços, 3 contratações. Como eu disse no início do vídeo, não chega a ser grandes novidades, porque a gente já tinha falado que esses jogadores estavam acertados, estavam ali realizando exames, já estavam até treinando, mas faltava o anúncio oficial. Agora não falta mais, O Vasco fez o anúncio oficial desses jogadores. Primeiro, o Vasco anunciou a contratação do lateral Vitor Luiz, lateral esquerdo que chega para ser reserva de Lucas Piton, Lucas Piton, que é titular absoluto e indiscutível no Vasco da Gama, mas o Vasco buscando aí uma reposição para quando o Lucas Piton não tiver à disposição, e anunciou o Vitor Luiz. No site oficial, o Vasco publicou o seguinte: o Vasco da Gama acertou a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Curitiba. O jogador chega ao Gigante da Colina com um contrato de uma temporada até dezembro de 2024. Natural de São Paulo, Vitor Luiz iniciou a carreira nas categorias de base do Palmeiras. Ainda como sub-20, ele foi negociado para o Porto de Portugal e retornou ao Palmeiras e passou com destaque por Ceará e Botafogo antes de retornar ao time paulista, onde ele conquistou a Copa do Brasil, o Brasileiro e também a Copa Libertadores. Em 2023, ele foi negociado com o Coritiba. Vitor Luiz é o 5º reforço anunciado pelo Vasco na temporada, e o Vasco, no texto, disse que já tinha anunciado ali o João Vitor, Robert Roas e os atacantes David e Adson. Bom, o Vitor Luiz, inclusive, mandou um recado para a torcida do Vasco lá nas redes sociais do Vasco da Gama, e você vai conferir aqui. Fala galera, tudo bem? Quem tá falando é o Vitor Luiz, passando aqui para falar para todos vocês que eu tô muito feliz e motivado em vestir a camisa do Vasco. Espero que seja um ano de muitas conquistas para todos nós. Valeu! Tá aí, esse foi o Vitor Luiz, já mandou recado, já foi anunciado aí oficialmente pelo Vasco, e logo após o anúncio de Vitor Luiz, o Vasco também anunciou a contratação dele. Trata-se do goleiro Kehler. Kehler foi anunciado como reforço também do Vasco da Gama. O jogador que na temporada passada o Vasco tentou essa contratação através do Paulo Brax, o Vasco chegou a oferecer uma boa quantia financeira para o Internacional. Na ocasião, o Inter não quis aceitar a proposta do Vasco, tinha muita esperança que o Kehler iria se tornar um grande goleiro, etc e tal, iria se firmar como titular na meta colorada, mas isso não aconteceu. O Kehler acabou entrando numa má fase, perdeu posição e virou terceira opção lá no Internacional. Agora o Vasco traz o goleiro Kehler por empréstimo. No site oficial, o Vasco anunciou da seguinte forma: o Vasco da Gama acertou a contratação do goleiro Kehler junto ao Internacional. O novo reforço Cruz Maltino chega ao clube por empréstimo até o fim dessa temporada. Natural de Eldorado do Sul, o goleiro de 27 anos é cria das categorias de base do Internacional e fez carreira pelo Colorado. Em 2021, ele foi emprestado a Chapecoense, onde teve destaque até retornar ao clube que formou. Foi assim que o Vasco anunciou o goleiro Kehler nas redes sociais, o Kehler que também mandou recado para a torcida. Confira. Torcida vascaína, aqui é o Kehler.
prazer em estar aqui vestindo essa camisa. É uma honra muito grande para mim. Espero viver coisas muito grandes aqui nesse ano com o clube junto com vocês, tá bem? Um abraço. Tá aí, esse foi o goleiro Kehler, também anunciado de forma oficial pelo Vasco no dia de hoje, segundo reforço anunciado. Vamos para o terceiro. O Vasco também anunciou de forma oficial o chileno Pablo Galdames. Tá aparecendo aí na sua tela, né, a foto dele já com a camisa do Vasco da Gama. E nas redes sociais, também no site oficial, o Vasco publicou o seguinte: o Vasco da Gama acertou a contratação do volante Pablo Galdames junto ao Genoa. O novo reforço cruzmaltino chega ao clube com um vínculo firmado até dezembro de 2024, ou seja, contrato até o final dessa temporada. Natural de Santiago, no Chile, o jogador iniciou a carreira no União Espanhola, do Chile. De lá, seguiu para o futebol argentino, onde defendeu o Vélez da Argentina com destaque. Foi contratado pelo Genoa em 2021 e ainda passou um período de empréstimo no Cremonese da Itália. Agora chega ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Pablo Galdames também anunciado, é oficial, é reforço do Vasco. O Pablo Galdames ainda não teve vídeo mandando recado para a torcida do Vasco, não. Se teve, tá sendo postado no momento que eu estou gravando agora e eu ainda não vi. Bom, anunciado, né? Galdames, anunciado o goleiro Kehler e anunciado também o Vitor Luiz. 3 reforços do Vasco confirmado no dia de hoje. E pode vir mais por aí, né? Pode vir mais por aí, porque o Vasco está negociando a contratação de 2 atacantes, o Pedro Henrique do Internacional e o Breno Lopes do Palmeiras. Foi até assunto aqui do vídeo anterior, o vídeo da parte da manhã. E temos aqui a atualização sobre a situação do Pedro Henrique. A informação é do Lucas Pedrosa, do SBT. O atacante de 33 anos tem interesse, né, de jogar no Vasco da Gama. Segundo a apuração do Lucas Pedrosa, o Pedro Henrique sinalizou que quer jogar no Vasco e o Internacional não deve dificultar a saída do jogador. Mas o Vasco ainda precisa aparar os detalhes de uma compensação financeira para ter o jogador por empréstimo de 1 ano. O negócio realmente está próximo de acontecer, segundo a apuração do Lucas Pedrosa. Então o Vasco pode aí confirmar nos próximos dias, nessa semana, a chegada do atacante do Internacional, Pedro Henrique. Eu acho que é um jogador interessante, já é experiente, 33 anos de idade e pode agregar muito nesse time do Vasco. Além do Pedro Henrique, o Vasco também negocia a contratação do Breno Lopes, né, jogador que tem contrato com o Palmeiras até o final dessa temporada. A apuração que a gente tem é que o Breno Lopes tem o interesse, né, de jogar no Vasco. Ele sente que está na hora, né, de respirar novos ares, de sair do Palmeiras. Afinal de contas, ele tem uma relação conturbada ali com a torcida do Palmeiras, meio de amor e ódio, etc e tal. Então, existe sim a possibilidade do jogador pintar no Vasco da Gama. Só tem uma coisa que dificulta a saída do Breno Lopes. Ele é um jogador que tem muita confiança do técnico Abel Ferreira. O Abel gosta muito, né, do Breno Lopes. Então, o Abel vai dificultar um pouco a saída do jogador, mas o Vasco está confiante que vai conseguir concretizar a chegada de Breno Lopes. É isso, meus amigos. Como eu disse, giro de notícias recheado, né, com muitas informações sobre o mercado do Vasco da Gama. Por isso que eu conto com o seu like, que é importante. Conto também com a sua inscrição aqui no canal, se você não for inscrito. Pega esse vídeo, manda aí nos grupos de WhatsApp também. Tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima.